Enquanto separava os discípulos e para irem pregar a palavra de graça, né, sem levar alforje, sem levar túnica extra, né, e levar através de Jesus Cristo cura aos povos, a mensagem do arrependimento dos pecados, Jesus dá algumas orientações aqui em Mateus 10, no versículos 11 ao 16. E ele diz: Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem em uma casa, saúdem aqueles que estão nela. Se a casa for digna de paz, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber nem ouvir suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então Jesus dá algumas orientações. Quando a gente for a uma cidade, ou a gente for falar de Jesus nas praças, nas praias, nas igrejas, em qualquer lugar, a gente, nesse caso aqui deles indo para outra cidade, né, não deve ficar procurando os palácios, os grandes hotéis. Procurem alguém digno de recebê-los. Nesse caso, eles iam sem túnica extra, sem alforje, eles iam sem preparo. Só que Deus já tinha cuidado de tudo. E Deus está ciente das nossas necessidades. Então ele diz: procurem alguém digno de recebê-los. E aí fique na casa dele até partirem. Lembrando o último versículo de Mateus 10, versículo 10, o trabalhador é digno de seu salário. Então, mesmo que seja uma casa simples, se foi essa casa simples que Deus separou para você, não tem problema. Você está indo como um embaixador da palavra falar de Jesus. E entrando nessa casa, por mais simples que ela seja, saúdem todos aqueles que estão nela. Se essa casa for digna de paz, ou seja, se receberem a tua paz, se te receberem de bom grado, a paz que habita em vocês, que é a paz que nos dá o Espírito Santo, também repousará sobre ela. Se contrário, se essa casa não for digna de paz, ou seja, vocês não forem bem recebidos, vocês forem expulsos dali por algum motivo, a paz retorna com vocês, a paz vai embora com vocês. Né? Ali eles estão negando a vocês, a quem te enviou, porque vocês são embaixadores de Cristo, estão rejeitando a Cristo, e rejeitando também a paz que habita contigo. Se alguém não receber nem ouvir suas palavras, vocês forem expulsos, basicamente, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não tiveram revelação da verdade. Eles podiam ter as próprias leis deles, eles podiam ter alguma certa revelação do que é correto e o que não é, né, dentro da perversidade que eles habitavam. Mas quando a gente vai como embaixador de Cristo pregar a palavra de Cristo, né, sendo nós fiéis a Jesus Cristo e aos mandamentos dele, como que a gente vai? Nós atuamos como? Com amor. A gente vem com amor e com paz, não é com guerras e cruzadas, é com amor, com paz, desejando a paz, em nome de Jesus curando os enfermos, em nome de Jesus expulsando os demônios. A gente vem trazer palavra de vida, de salvação, vem trazer que independente dos erros que você cometeu na sua vida, existe perdão em Jesus Cristo. Então, quando existe a rejeição a essa mensagem, a rejeição está sendo em relação à verdade revelada, a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo. Nesse caso, Jesus cita que haverá um certo rigor, né, um juízo muito maior em relação a Sodoma e Gomorra. Na verdade, ele diz que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou para aquela casa que te recebeu. Porque a gente não sabe, de repente, como Sodoma e Gomorra teriam recebido ou reagido diante da verdade revelada. Só Deus pode julgar, eu não posso. Então, Jesus nos orienta no final: envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. O que quer dizer isso? Quando nós vamos para uma casa de um desconhecido, quando nós vamos pregar nas praças, nas praias, nas igrejas, em qualquer ambiente, vamos como ovelhas em meio de lobos.
Nós não sabemos quem são aquelas pessoas, nós não conhecemos a maldade da humanidade, nós não sabemos com quem estamos lidando. Nós somos simples ovelhas carregando a mensagem de Jesus Cristo. E por que ovelhas? Porque o nosso mandamento é viver em amor, certo? Então vamos com amor, nós chegamos com amor. Por isso, diante dos maus, ou diante de armadilhas, nós chegamos como ovelhas. E ele diz: sejam prudentes como as serpentes, devemos estar atentos. Não é porque vamos em nome do amor ou como ovelhas que não devemos ser prudentes. Então, se eu sei que um determinado local é perigoso em determinados horários, cuido eu para que vá nos horários menos perigosos. Porque dessa forma eu estou sendo prudente. A não ser que, através de um chamado de Deus, seja tua intenção literal ir no local perigoso, na hora perigosa, para assim você disseminar a palavra. É um propósito teu sendo enviado por Deus. Mas é diferente, por exemplo, de eu de repente passar numa rua e tá acontecendo um tiroteio. Não seria prudente, certo? E daí eu estaria provocando, né, Deus. A gente não pode abusar. Então a gente tem que ser prudente. E inocente como as pombas. Inocente no sentido de presumir, talvez, a inocência do outro. Ou dar ao outro a oportunidade, né, de inocência e de receber a palavra. Então a gente vê, não existe dualidade, existe assim, a gente tem que ser como uma ovelhinha, inocente como uma pomba, bem inocente, mas com prudência. Então, como uma ovelha, mansos, bondosos, amorosos, como uma pomba, inocentes, sem maldade no coração, mas prudentes como as serpentes, que é agir com sabedoria, agir com prudência, saber fazer as boas escolhas. E dessa forma, agimos como os apóstolos de Cristo. Andamos nas casas que nos recebem, vim compartilhar a palavra. Eu posso ir numa outra cidade, eu posso ir na casa do vizinho, eu posso ir nas praças, eu posso ir nas praias, eu posso ir na igreja, eu posso ir em qualquer lugar que me convide para ouvir da palavra de Cristo. Eu sendo um agente ativo do reino, né? Eu vou falar de Jesus. Se aquela casa bem me recebe, que a paz que habita em mim seja sobre ela. E eu vou inocente, eu vou simples, se como a pomba, eu vou como uma ovelhinha e de forma prudente, né? Sabendo discernir o que é perigoso e o que não é.